Olá, eu sou a Marina e eu quero continuar com vocês falando sobre palavras que constroem e as ferramentas que nós podemos usar para lançar palavras construtivas que edificam e não palavras que destroem. Se você não viu o vídeo anterior, eu vim trazendo o contexto da onde que eu tirei esse entendimento, que é aqui da palavra de Deus, do livro de Marcos, no capítulo 7, onde Jesus dá uma resposta que muitas pessoas usam essa frase em vários contextos. Quero trazer para vocês este ensinamento de Cristo para a gente usar no nosso contexto familiar, nas nossas relações familiares. Eu já quero te pedir, curte esse vídeo, me ajuda a levar o evangelho. Quando você compartilha para alguém, você vai ajudar as pessoas ao seu redor a se comunicarem de uma forma melhor e também vai acelerar a volta de Cristo, porque a palavra diz: ide pregar o evangelho até que ele venha. Então nós precisamos fazer isso. Eu estou fazendo a minha parte e conto com você para fazer também a sua parte, compartilhando a palavra. No vídeo anterior, eu dei duas ferramentas onde você vai evitar de falar palavras aí de maneira impensadas. Você precisa ser intencional. Se você não assistiu o vídeo, vai lá, assista, aprenda essas duas ferramentas. E eu fiquei de trazer para vocês mais duas ferramentas que está ligado nessa frase aqui, nesse ensinamento de Jesus, que ele disse em Marcos 7, no versículo 15, que o que mata o homem, o que destrói o homem, não... vamos para lá. Para a palavra. Em Marcos, Jesus disse assim, respondendo os escribas. Eu dei todo o contexto no vídeo anterior, então hoje eu vou só ler aqui para vocês. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que torna impuro. Jesus está falando do que sai de dentro do coração, do que sai das palavras, das ações que são movidas por aquilo que está dentro de nós. Mais para frente, ele vem falando sobre os alimentos, que todo alimento é puro, que pode se consumir. Ele está também ensinando os judeus, daquele contexto ali que eles não comiam de tudo. Mas hoje eu quero trazer para vocês esse entendimento de que a gente precisa ter muito cuidado do que a gente está no nosso coração, vai ganhando espaço ali e você vai projetando, você vai dizendo, você vai falando. E eu quero trazer para vocês uma ferramenta prática que eu uso para poder controlar o que eu falo. Ou então, se eu preciso falar, eu vou falar de uma forma onde a pessoa entenda. Eu expliquei que esse processo do que você pensa, com o que você fala e com o que o outro entende, ele vai se perdendo ao longo de cada etapa. Isso a neurociência ela traz de uma forma bem detalhada, de como nós precisamos ter essa intencionalidade daquilo que pensamos, daquilo que falamos e do que o outro entende. Então, uma das formas de você evitar isso é você não começar criticando a pessoa, não começar assim, a gente fala assim, com os dois pés já trazendo o que você quer, de maneira assim que quer que mude. Você começa, sabe como? Levantando as qualidades do que a pessoa faz de bom, do que ela tem acertado. Vou mostrar para vocês que a ciência diz isso, a psicologia, a neurociência diz isso, a psicologia, mas o que Jesus, na sua aplicação aqui, quando ele falou, como que ele fez isso? Em Apocalipse, quando Jesus escreve as 7 igrejas, ele sempre começava assim. Eu vou pegar o exemplo da primeira igreja, que é a igreja de Éfeso. Ele diz assim, lá no capítulo 2. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus. Mais à frente, ele diz assim, porém, tenho contra ti. Ou então, contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o primeiro amor. Primeiro, ele vem ressaltando o que tem de bom. Então, quando você vai conversar com alguém, que seja o seu marido, o seu filho, que seja um colega de trabalho, que seja uma pessoa ali do seu convívio, se você precisa realmente usar as palavras, as duas outras ferramentas foi
evite de falar. Faça perguntas, reflita, pense, dê um tempo de silêncio. Agora eu preciso falar. Como que eu vou falar? Comece ressaltando o que tem de bom. E depois, com amor, com respeito, você vem e pontua, assim como Jesus fez. Depois você tira um tempo para ler o que Jesus escreve para 7 igrejas. E aí você vai entender qual que é essa ferramenta que ele usa para poder trazer uma comunicação da forma que a outra pessoa entenda. Uma comunicação que não vem destruir, mas uma comunicação que vem fazer a pessoa refletir e querer mudar. E é isso que Jesus mostra pra gente aqui em Apocalipse. E para isso, você precisa de silenciar muitas vozes que tá na sua mente, porque as nossas vozes contra o outro é sempre de julgar. Às vezes também nós somos os nossos maiores algozes, aquelas pessoas que mais se criticam, sabe? Mas se você é assim, você tem que pedir ao Espírito Santo para te mudar. E como que o Espírito Santo ele vai tendo liberdade para trabalhar dentro de você? É por meio da palavra. Quanto mais você lê a palavra, quanto mais você se esforça para aplicar, quanto mais você ora, você tira esse momento para falar aquilo que tem de ruim dentro de você para Deus e não para os outros, mas falar com Deus. Você vai se abrindo verdadeiramente, você vai se conhecendo também. Quanto mais você pega aquilo que você sabe, ó, que está te atrapalhando e você vai ali, ó, tirando, sabe como? Por meio do jejum. Tem coisas que você tem que tirar definitivamente. Não pode ser nenhum jejum de 7 dias, um jejum de 21, tem que ser um jejum eterno, aquelas coisas que você sabe que te faz mal. Mas tem coisas que você vai precisar disso para quê? Para dar liberdade, para que o Espírito Santo ele faça morada em você e não a sua carne fica sobressaindo. Porque assim você vai conseguir chegar para a pessoa e ressaltar coisas boas, ressaltar, você vai ter um olhar não só de crítica, mas um olhar também de ver o que há de bom. E aí, isso é importante para que você tenha uma comunicação eficiente. O quarto ou segundo aqui desse vídeo, mas o quarto dessa série aqui de Marcos, capítulo 7, versículo 15, é o perdão. Eu até falei no outro vídeo. Gente, todo mundo sabe. Jesus, ele não precisou de pedir perdão porque ele não errou. Ele pediu perdão por nós. Ele pediu perdão por aqueles que estavam crucificando ele. Ali ele diz, Pai, perdoa-os que eles não sabem o que fazem. Sabe por quê? Jesus entendeu, ele sabe a necessidade. Quando estava aquilo ali, era para a gente poder ler e saber que o perdão, ele é essencial nas nossas vidas. Ele perguntou para Jesus quantas vezes que tinha que perdoar o irmão. Eu faço uma brincadeira que era Pedro que fez essa pergunta para Cristo, porque ele era o único que era casado. Ou porque quem aqui é casado? Responde aí, você é casado, quantas vezes que você tem que perdoar seu marido? 70 vezes 7, gente, não faz nem sentido. É um perdão sem reservas. E às vezes não é só o marido. Nós temos que perdoar os nossos filhos, nós temos que perdoar os nossos parentes, mãe, o pai, o tempo inteiro. Porque as pessoas, elas vão errar e elas continuam errando. Então o perdão, ele faz parte da comunicação assim efetiva. Ele é uma ferramenta para você poder se comunicar bem. Sabe por quê? Se você não perdoa, você não consegue se comunicar bem. Se você fica lá, vou esperar a pessoa pedir perdão, porque se ela não pedir, eu não vou falar. Aí acabou. Você não vai conversar com a pessoa. Quantas pessoas fazem isso? Quantas pessoas estão ali dentro de casa com o marido? Eu já vivi assim, não com meu marido, graças a Deus, porque antes de casar o Senhor me mudou, mas eu convivi anos com uma pessoa dentro da minha casa, ali onde a gente não conversava porque não havia esse perdão. E eu sei, gente, como o perdão, ele é para nós. O outro vai ser importante, receber o perdão, sim, mas o perdão, ele nos liberta. Por isso que é tão importante a gente perdoar. Então o perdão, ele ajuda na comunicação, porque aí você já não vai estar com raiva da pessoa, você não vai ficar com aquela vontade de toda palavra que você disse, você falar, seja uma palavra que destrói. Então o perdão, ele é a ferramenta aqui final que eu quero trazer para vocês, que ajuda numa boa comunicação, onde você constrói e não destrói vidas. E para finalizar, eu quero contar para vocês uma pequena história aqui, também da minha infância. Eu falei com vocês que eu convivi muito tempo com uma pessoa que eu ficava esperando ela pedir o perdão
E ela não pediu, mas eu perdoei. Por isso hoje eu tenho a liberdade em Cristo Jesus de estar aqui com vocês falando sobre o perdão, porque eu consegui perdoar sem a pessoa pedir. E o perdão ele diz muito sobre isso. Não espere o outro te pedir perdão. Perdoa. É o perdão sem reservas. Mas uma história que eu quero contar para vocês, quando eu era criança, eu morava atrás de uma casa onde por fora, gente, essa casa era muito bonita, era grande, tinha uns 3 andares. O primeiro andar, ele era um andar assim de comércio, então tinha assim aquela placa bonita, a casa com a pintura impecável, a varanda assim de madeira, janelas lindas da casa. Eu ficava assim, quando eu passava assim por fora, eu falei, nossa, que coisa maravilhosa. Mas depois eu fui morar atrás dessa casa. Quando eu conheci atrás dessa casa, eu fiquei impressionada. Atrás da casa, eles tinham uma pintura assim muito velha, mofada, com a água assim descia, né? Ficou marcado. Era muito feio, uma desorganização. As casas que estavam ali para trás eram tão horrorosas, tão ruins. Foi quando eu conheci banheiro sem vaso sanitário. Quem é mais antigo vai saber. A gente chama de latrina, ou tem um outro nome aí que eu não estou me lembrando. Então, era assim, por fora era maravilhoso, mas por dentro era horroroso. Eu estou trazendo essa história para vocês refletirem que não adianta exteriormente você estar bem, você estar sorrindo e tal, se por dentro você não está se limpando diariamente. Sim, a gente tem que limpar diariamente. O perdão é isso. O perdão você liberta as pessoas e você também se liberta, porque a gente também tem que se perdoar. Você também tem que pedir perdão a Deus pelo aquilo que você fez, que foi contra a vontade dele, que pensou as coisas que a gente pensa também são necessárias, porque é por isso que Jesus diz, quando ele está explicando um pouco mais sobre essa parábola do que o que corrompe o homem não é o que entra, ele vem falando muito sobre que as coisas que procedem do coração, elas que podem cometer adultério, elas que vão fazer homicídios. Então nós temos que pedir perdão até por aquilo que a gente pensa, porque quando você pede perdão, você está cortando ali você está tirando, né? A raiz, aquela semente que está já ali germinando, você está tirando ela e não vai deixar ela crescer, não vai deixar ela ganhar espaço na sua mente e nem nas suas ações. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Eu agradeço muito por vocês estarem aqui, estarem comigo nessa jornada da leitura da palavra em 6 meses. E eu te peço, compartilhe esse vídeo com alguém e se inscreva nesse canal se você não é inscrito. Muito obrigada e até mais.